Oi galera, bem-vindos ao canal. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo das guildas de Solo Leveling, um dos elementos mais importantes desse universo cheio de ação, estratégia e poder. Se você já leu a webtoon ou acompanha o anime, sabe que as guildas são muito mais do que simples grupos de caçadores. Elas são organizações estratégicas que dominam a economia, controlam recursos valiosos e até definem o equilíbrio de poder entre nações. Imagine um mundo onde monstros surgem por portais misteriosos e apenas os caçadores têm força para enfrentá-los. Sozinhos, eles arriscam a vida, mas em guildas ganham força, segurança e vantagens financeiras. Por exemplo, você sabia que caçadores independentes como Jinwoo, no começo da história, pagavam 40% de impostos ao vender pedras de essência? Embora membros da guilda pagavam apenas 10%. Isso faz toda a diferença. Além disso, as guildas variam muito em poder e influência. Enquanto a guilda Anji de Jinwoo tem apenas 3 membros oficiais, mais um exército de sombra que torna a mais forte do mundo. Outras, como Guilda dos Caçadores, na Coreia, tem 2 rank S e esquadrões de elite. E não só na Coreia, países como Estados Unidos, China e Índia têm suas próprias guildas lendárias, como a Guilda Scaravenge, que opera globalmente, e Guilda Asura, inspirada em deuses hindus. Nesse vídeo vamos explorar tudo sobre guildas, como funciona, sua importância econômica, as diferenças entre as principais do mundo e até curiosidades como a misteriosa morte de Jonas, o caçador mais forte do Brasil, e o trágico fim de Jay Millis, do Canadá, que desafiou os Antares. Já deixa seu like, se inscreve no canal para mais conteúdos assim. Agora vamos mergulhar em um dos aspectos mais cruciais e poucos discutidos no mundo de Solo Leveling: a economia por trás das guildas de caçadores. Porque sim, no universo onde monstros deixam para trás recursos valiosíssimos, quem controla esse recurso controla o jogo. E as guildas são os grandes players nesse mercado sangrento e lucrativo. Vamos começar falando sobre as principais moedas desse mundo: as pedras de essência. Essas pequenas joias são o petróleo desse universo, a mercadoria mais valiosa que existe. Mas diferente do nosso mundo, você não extrai pedras de essência perfurando o solo. Você tem que matar monstros em masmorras perigosíssimas. E aí que as guildas entram com todas as suas forças. Guildas grandes como a Guilda dos Caçadores ou a Scaravenge dos Estados Unidos operam como verdadeiras corporações. Elas têm equipamentos especializados não só em combate, mas em logística, mineração e até processamento de materiais. Enquanto um esquadrão de elite lida com os monstros, outros grupos ficam responsáveis por extrair cristais de mana, coletar partes valiosas de cadáveres de monstros e, é claro, garimpar essas preciosas pedras de essência. A vantagem das guildas grandes é que elas podem se dar ao luxo de invadir portões de alto nível, onde os espólios são exponencialmente mais valiosos. Enquanto uma guilda pequena arrisca a vida em portais de rank C ou B para conseguir algumas pedrinhas, as elites estão limpando as masmorras de rank A e B, onde uma única pedra pode valer mais do que todo o saque de uma guilda pequena. Mas não é só sobre coletar recursos, é sobre controlar o mercado. Guildas especializadas conseguem negociar diretamente com governos e grandes corporações, como em Rudin Construction, que vimos na história. Elas estabelecem contratos de exclusividades, determinam preços e, em muitos casos, praticamente monopolizam o acesso de certos tipos de itens raros. Agora vamos falar sobre sistema de impostos, onde a grande diferença entre ser um caçador independente ou um membro da guilda realmente dói. Lembra quando Jinwoo vendeu aquelas 49 pedras de essência de rank C no começo da história? Como independente, ele teve que entregar 40% do valor em impostos. Um absurdo. Se ele fosse membro de uma guilda, essa taxa cairia apenas para 10%. Em vez de 135 wons que ele recebeu, ele poderia ter embolsado cerca de 200 mil wons. Mas por que essa diferença? Porque as guildas recebem isenções fiscais em troca de serviços prestados ao governo. Quando a associação de caçadores dá uma ordem, as guildas são obrigadas a responder, como vimos com a Guilda Tigre Branco durante o incidente da masmorra dupla. É um acordo tático. O governo alivia os impostos e, em troca, tem um exército particular à disposição para emergências. Isso nos leva a outro ponto crucial: poder político das guildas. Em países como a Coreia, as 5 grandes guildas praticamente ditam as regras do jogo. Elas influenciam políticas públicas, têm lobistas trabalhando no governo e, em alguns casos extremos, até desafiam
abertamente a associação de caçadores. Não é à toa que quando Jinwoo cria a guilda Ajin, isso causou tanto reboliço que estava mexendo em um balanço de poder que levou anos para ser estabelecido. Para fechar essa parte mais chatinha de economia, é importante entender que as guildas não são apenas grupos de combate, são impérios comerciais. Elas investem em treinamento, equipamento de ponta, redes de informações e até relações públicas. Uma guilda forte não é medida apenas por número de rank S que tem, mas por sua capacidade de transformar sangue e suor em ouro. No final das contas, a economia de Solo Leveling gira em torno de ciclo vicioso. Guilda fortes conseguem os melhores recursos que lhes darão mais dinheiro e influência, o que por sua vez as tornam ainda mais fortes. E é exatamente por isso que a ascensão de Jinwoo foi tão disruptiva. Ele quebrou esse ciclo estabelecido, provando que um único caçador sem qualquer apoio institucional poderia superar até as guildas mais consolidadas. Chegou a hora de destrinçar o coração do sistema de guildas em Solo Leveling. Começando com as poderosas organizações da Coreia do Sul. Esse pequeno país, que é considerado relativamente fraco em comparação com superpotências como Estados Unidos e China, desenvolveu uma economia de guildas única e fascinante. Um verdadeiro jogo de poder onde cada movimento pode significar vida ou morte. Vamos começar pela base de tudo. A Associação Coreana de Caçadores. Localizada no distrito de Guru, em Seul, essa organização é equivalente ao Ministério das Guildas. Ela dita as regras, fiscaliza as atividades e, quando necessário, convoca todas as guildas para emergências nacionais. Foi ela que coordenou os desastrosos ataques à ilha Jeju, e é ela que mantém um frágil equilíbrio entre 5 grandes guildas que dominam o cenário coreano. E por falar nas 5 grandes, vamos apresentar cada uma delas, começando pela quebradora de paradigmas, a guilda Hajin, criada por Sun Jinwoo após a sua saída da guilda do Tigre Branco. Essa guilda tem uma particularidade incrível. Oficialmente, ela tem apenas 3 membros: Jinwoo, seu amigo Hoo-jin e a secretária Lin Jung-hwan. Mas na prática, graças ao exército das sombras de Jinwoo, ela se tornou a guilda mais poderosa, não só na Coreia, mas do mundo. E é a prova viva de que no mundo dos caçadores, qualidade supera quantidade. No extremo oposto, temos a Guilda dos Caçadores, a maior e mais tradicional das organizações da Coreia. E o que faz essa guilda especial? Ela é a única coreana com 2 caçadores de rank S. Choi Jong-in, o mestre da guilda especializado em magia de fogo, e Shan Haen, a poderosa guerreira que desenvolveu uma queda pelo nosso protagonista. A Guilda dos Caçadores opera como uma máquina bem lubrificada, com 2 esquadrões de ataque completos e uma infraestrutura que é de invejar as outras guildas. Falando em organização militar, temos a Guilda Tigre Branco, que adota uma abordagem bem peculiar. Enquanto outras guildas colocam novatos em situações controladas, a Guilda Tigre Branco joga seus recrutas direto na ação. Mesmo que em portões de baixo nível, liberadas por Baek Huon, um rank S que pode se transformar em Tigre Branco gigante, essa guilda preza pela lei do mais forte e foi responsável por alguma das cenas mais épicas da obra. Mas nem todas as guildas coreanas conseguem o mesmo modelo. A guilda de cavaleiros, por exemplo, é uma anomalia interessante. Ela não tem nenhum caçador rank S, mas compensa isso com o maior número de rank A do país. Já a Guilda da Fama se destaca por sua composição incomum. Enquanto a maioria das guildas tem equilíbrio entre guerreiros e magos, a Fame é dominada por usuários de magia, o que dá a ela um estilo de combate único. E como não poderia deixar de ser, temos a antiga e temida Guilda dos Ceifadores. No passado, ela foi a guilda mais forte da Coreia, mas perdeu parte de seu poder quando Baek Hyun e seus seguidores saíram para fundar a Guilda Tigre Branco. Ainda assim, mantém sua reputação sombria e seu lugar entre os 5 grandes. O que todas essas guildas têm em comum? Operam principalmente na área metropolitana de Seul, o que cria uma competição feroz por território e recursos. Quando Jinwoo apareceu com sua guilda Hanjin, ele basicamente joga uma granada nesse ecossistema estabelecido, forçando todas as outras a se posicionarem.
Mas antes que você pense que são só essas 5, a Coreia tem dezenas de guildas menores. Embora não apareça tanto na história, fazem parte desse ecossistema. Guildas como Gato Preto, Espada Vermelha e Punho de Ferro pode não ter os mesmos prestígios, mas são essenciais para limpar portais de baixo nível que as grandes guildas ignoram. Um ponto crucial para entender as guildas coreanas é o contexto histórico do país no universo de Solo Leveling. A Coreia é vista como fraca internacionalmente. Perdeu 4 de seus 10 Sankyesis originais, incluindo o desastre da Ilha Jeju, que só foi resolvido graças a Jinwoo. Isso cria uma dinâmica onde as guildas coreanas precisam ser mais estratégicas, mais unidas, mesmo que ao contragosto, e mais criativas nos seus recursos do que guildas de países mais poderosos. E é exatamente essa combinação de fatores que faz o sistema coreano um dos mais interessantes de analisar. Enquanto nos Estados Unidos, as guildas Scarves dominam sem rivais à altura. E na China, o sistema é completamente diferente. A Coreia apresenta um equilíbrio de poder mutável, onde alianças são feitas e desfeitas, e onde um único caçador, no caso Jinwoo, pode virar todo o jogo do dia para a noite. Se as guildas coreanas já nos impressionaram com sua complexidade e dinâmica de poder, prepare-se para a jornada global pelo mundo das guildas em Solo Leveling. Porque quando cruzamos as fronteiras da Coreia, descobrimos organizações ainda mais poderosas, sistemas completamente diferentes e batalhas políticas que redefinem o que significa ser uma guilda de elite. Vamos começar nossa turnê internacional pelos países que ditam as regras do mundo dos caçadores, os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o cenário é dominado pela temível Guilda dos Catadores. Enquanto as guildas coreanas se concentram em Seul, a Scarves opera em escala continental, com recursos que fazem as guildas da Coreia parecerem pequenas empresas familiares. O que torna os Estados Unidos essencial? Eles não têm mas 2 caçadores nível nacional: Thomas André, o monarca da destruição, e Christopher Reed, caçador mais forte da América. E aqui está o pulo do gato: o governo americano possui uma arma secreta chamada Norman Selner, uma aprimorada, capaz de elevar temporariamente o poder de um caçador. Isso permite que Estados Unidos comprem caçadores Sankyesis de outros países, como fizeram com Hyang Dongson, criando um sistema de dominação global sem paralelos. Mas vamos atravessar o Pacífico para a China, onde as coisas funcionam de maneira radicalmente diferente. Enquanto o resto do mundo usa o sistema de classificação por letras S, A, B e assim por diante, os chineses adotaram o sistema de estrelas. E no topo dessa pirâmide está Liu Zingan, o único caçador chinês com classificação 7 estrelas, um título que equivale a um caçador de nível nacional. A China já teve guildas lendárias, como a Guilda Dragão Dourado, que foi completamente aniquilada por um Archilist em um dos eventos mais catastróficos do universo. Esse incidente mostrou ao mundo que nem mesmo as guildas mais poderosas são seguras enquanto enfrentam ameaças de nível soberano. Nossa próxima parada é a Índia, terra da Guilda Azura, nome inspirado nos semideuses da mitologia hindu, liderada por Siddharth Bashhansh, outro caçador de nível nacional. A Índia possui um dos exércitos de caçadores mais respeitados do hemisfério oriental. O que torna Azura especial é seu estilo de combate único, que mistura técnicas tradicionais com habilidades modernas, criando um sincretismo cultural que refletem sua tática de batalha. Agora vamos para o Japão, onde a situação é complicada. A guilda Espada Empunhada já foi a segunda maior guilda da Ásia, com incríveis 11 caçadores Sankyesis. Mas o desastre na ilha Jeju custou a vida de 7 deles, incluindo seu líder Goto Ryuji. Quando um portal Sankyesis apareceu em Tóquio, a desorganização resultou em milhões de mortes. Foi preciso a intervenção de Jinwoo para resolver a situação, mostrando como o Japão, outrora uma potência, se tornou um exemplo do que acontece quando um país subestima as ameaças dos portais. Mas a história fica ainda mais interessante quando olhamos para países de outros lugares do mundo. O Brasil, por exemplo, teve seu momento trágico com Jonas, o 6º caçador mais forte do mundo e único brasileiro a portar um fragmento do governante. Sua misteriosa morte antes da Conferência Internacional das Guildas deixou o país em desvantagem. Já o Canadá viu seu principal caçador, Jay Mills, se reduzido a cinzas
por Antares, quando arrogantemente se declarou rei dos humanos. Esses casos mostram como as nações menores lutam para manter relevância nesse jogo geopolítico. Na Rússia, temos Yuri Orlov, especialista em barreiras mágicas, representando um sistema mais voltado para a defesa. A Alemanha conta com a guilda Richter, que significa juiz, enquanto o México possui a guilda Sicário, que significa assassino de aluguel. E a Itália tem a guilda Rival e Vida. Infelizmente sabemos pouco sobre elas, mas seus nomes já dizem muito sobre suas filosofias. O que todas essas guildas internacionais nos mostram? Primeiro, que o sistema de classificação varia radicalmente entre países. Segundo, que o equilíbrio de poder global é frágil e basta um incidente como o de Jeju para mudar tudo. E terceiro, que nenhuma guilda, por mais poderosa que seja, está imune a catástrofes quando os monarcas decidem agir. Mas talvez a lição mais importante seja que, no fim das contas, todo esse poderio militar e político das guildas internacionais se mostrou insuficiente para a ameaça dos monarcas. Foi preciso um outline como Jin-Hu, que começou como um caçador mais fraco da Coreia ou da humanidade, para desafiar essas ordens estabelecidas e provar que a verdadeira mudança muitas vezes vem de onde menos se espera. E assim chegamos ao final da nossa imersão no fascinante mundo das guildas de Solo Leveling. Mas antes de encerrarmos, vamos revelar algumas pérolas que tornam esse universo ainda mais rico. Sabiam que existem guildas coreanas tão peculiares quanto seus nomes? A guilda Fada, por exemplo, soa delicada, mas esconde caçadores ferozes, enquanto a guilda Punho de Ferro vive, como seu nome já diz, com especialistas em combate corpo a corpo. E a Espada Vermelha? Bem, o nome já diz tudo. São especialistas em armas brancas que fariam qualquer monstro pensar duas vezes antes de atacar. Mas a curiosidade mais intrigante está nos bastidores do poder. Você se lembra que quando Jin-Hu foi a Conferência Internacional das Guildas, aquele evento foi um dos verdadeiros xadrez político, onde cada movimento revela tensões ocultas. Enquanto os Estados Unidos ostentava seu poder com a Guilda dos Catadores, a China mantinha seu mistério, Liu Zingan. E a Coreia? Bem, a Coreia precisou que Jin-Hu colocasse todos em seus devidos lugares. Isso nos mostrou como as guildas não são apenas organizações de caçadores, são instrumentos geopolíticos que refletem as ambições de sua nação. Falando de nações, não podemos ignorar trágicos destinos de caçadores como o de Jonas no Brasil e de Jay Mills no Canadá. Suas histórias servem como alerta. Nesse mundo, até o mais forte pode cair se subestimarem seus inimigos. Jonas, o sexto mais forte do mundo, morto às escuras, sem ninguém ter uma resposta para isso. Jay Mills, reduzido a cinzas por sua arrogância. São lições duras que ecoam por todo o universo de Solo Leveling. E que tudo isso nos ensina que as guildas representam muito mais que grupos de combate. São microcosmos da sociedade desse mundo pós-portais. Elas mostram como humanos se organizam diante ao desconhecido, como o poder se concentra e se dissipa, e como no final das contas, hierarquias estabelecidas podem ser desafiadas por um único homem determinado. E exatamente isso que faz Solo Leveling tão especial. Enquanto outras obras nos mostram sistemas estáticos, aqui vemos um ecossistema vivo. Da poderosa Guilda Aige a humilde Gato Preto tem um papel nesse grande tabuleiro. Jin-Hu não apenas quebra esse sistema, ele redefiniu completamente as regras do jogo. Então, fica a pergunta: se você fosse um caçador nesse universo, qual guilda estaria? Nas elites internacionais como a Scavenge? Nas tradicionais coreanas como a Guilda dos Caçadores? Ou teria coragem de seguir os passos de Jin-Hu e criar a própria guilda? Deixa nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais análises profundas como essa. O universo de Solo Leveling é vasto e mal arranhamos a superfície de tudo que ele tem a oferecer. Até o próximo vídeo e lembre-se, no mundo de portais e monstros, às vezes a maior força está naqueles que todos subestimaram.